Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Tudo bem com você? Como você está? Vamos discutir um pouquinho hoje sobre qual a influência dos inseticidas, ou melhor, além da influência deles, você sabe por que os inseticidas são tão perigosos para a nossa saúde? Em um segundo momento, qual é o problema dos aerossóis? Por que eles estão sendo aí substituídos, por gases propelentes que não causem problemas ao efeito estufa? Qual que é o problema desses aerossóis? Ou melhor, vamos falar também sobre o álcool em gel aí que a gente tem usado tanto nos nossos dias, para a higienização das nossas mãos, asepsia. E além de tudo, ele é tão utilizado em limpeza doméstica. Hoje nós vamos falar sobre 3 funções super importantes para o seu dia a dia e elas estão presentes aí nesses 3 exemplos que eu citei para você. Nós vamos falar sobre cada um em separado. Vamos lá aumentar um pouquinho a nossa cultura diária? Vem comigo. Primeiro, nós vamos falar de uma função orgânica chamada haletos, tá? Então, são compostos derivados dos hidrocarbonetos pela substituição de um ou mais hidrogênios por halogênios. Você se lembra quais são os halogênios? São elementos que compõem a família 7A ou grupo 17 da tabela periódica, sendo os principais aí o flúor, cloro, bromo ou iodo, tá? Então, eles vão substituir um hidrogênio dos hidrocarbonetos. São representados genericamente pela estrutura RX. A estrutura R pode ser uma cadeia carbônica pequenininha ou bem extensa, tá? Podendo conter aromáticos, cadeias fechadas, abertas, não importa. E o X é representado então pelo halogênio, flúor, cloro, bromo ou ainda o iodo, ok? Os haletos têm temperatura de ebulição variável, tudo depende da quantidade de halogênios, do tamanho da nossa cadeia carbônica. Perceba essa tabela. Eu tenho aqui um primeiro que é um hidrocarboneto, é o metano. E eu estou comparando ele com vários outros haletos. Perceba que eu tenho um derivado do metano que é com o flúor, outro com o cloro, outro com o bromo e outro com o iodo. Perceba que eu estou mudando o halogênio, estou aumentando a molécula, Estou ainda alterando o tipo de halogênio. Isso altera também a massa molar do nosso composto. E perceba que quanto maior for o átomo do nosso halogênio, porque o iodo é muito maior do que o flúor, a temperatura de ebulição do meu composto também aumenta. Percebeu? Isso é uma tendência, tá? E perceba o seguinte, quanto mais halogênios existem na nossa molécula, maior a massa molar, claro, é uma consequência, mas a temperatura de ebulição também acompanha essa tendência. Então, quanto maior for o átomo do halogênio, maior vai ser a temperatura de ebulição, e quanto mais halogênios substituintes eu tiver numa cadeia, maior tende a ser também a temperatura de ebulição, ok? Nomenclatura oficial dos haletos. Então, vai ser o nome do halogênio e seguido do nome do hidrocarboneto correspondente. Então, perceba o seguinte, se não houvesse esse cloro aqui em cima, essa cadeia seria somente o benzeno, Mas é um cloro que está ligado ao benzeno, por isso o nome dele fica clorobenzeno, beleza? Esse cara aqui, se não houvessem os haletos, seria então o metano. Eu tenho 2 cloros, então é o diclorometano. Esse cara aqui eu tenho 3 carbonos e no primeiro, no carbono primário, eu tenho iodo. Então fica um iodo propano, beleza? Então é bem simples. É só identificar o halogênio e a cadeia carbônica. Quando nós falamos de nomenclatura semissistemática, a história muda um pouquinho, Então aqui nós tratamos os halogênios como se fossem ânions, porque ele realmente é, um ânion. E seguimos aí com o nome da cadeia carbônica como se fosse um radical das cadeias carbônicas, tá? Aquela que você identifica quando a sua cadeia é ramificada. Então, perceba o exemplo. Eu tenho aqui esta cadeia carbônica, que segundo o nome da IUPAC, o nome oficial, é 2-bromo-propano, porque no carbono 2 eu tenho um bromo e é uma cadeia com 3 carbonos. Beleza. Segundo o nome semissistemático, fica
brometo de isopropila, porque este cara aqui, quando radical, ele tem como nomenclatura isopropila ou isopropil, que é o que você conhece lá das ramificações, beleza? Então essa é a diferença quando nós temos a nomenclatura semissistemática. Bom, os aletos são compostos caracteristicamente polares, podem ser também apolares, depende da geometria molecular, né? Geralmente são pouco solúveis em água, mas são altamente lipossolúveis. Esse é um dos problemas dos aletos em cadeias carbônicas, né? Em compostos que nós podemos ingerir e ter contato. É um dos grandes problemas aí dos inseticidas e herbicidas, né? Em contato com o nosso organismo, eles se dissolvem em gorduras. E isso é distribuído para o nosso organismo, podendo causar inclusive câncer, né? Eles são industrialmente utilizados na fabricação de pesticidas e plásticos, então isso está presente no nosso dia a dia o tempo todo, e são altamente tóxicos, carcinogênicos, teratogênicos, né? Então, por isso que os CFCs, clorofluorcarbonos, que eram gases propelentes utilizados em aerossóis antigamente, eles estão sendo substituídos, né, por gases menos tóxicos, que causem menos problemas, principalmente ambientais, né? Então, eles são substituídos. Beleza? Falando um pouquinho, então, sobre a estrutura dos álcoois. Este é o grupo funcional, então é um carbono primário, né? Ou secundário, tanto faz. Mas é um carbono saturado, onde eu tenho um OH, uma hidroxila, ligado a ele, ok? E aí a gente tem que lembrar que essa é uma função orgânica que a gente está usando o tempo todo, principalmente em tempos de pandemia, não é mesmo? Álcool 70 é o álcool aquele utilizado para asepsia, né? Álcool 99, muito utilizado em laboratório, aí para reações químicas, porque ele tem um grau de pureza muito grande. Álcool 92%, utilizado em postos de combustível, né? É o álcool combustível. E nós não podemos esquecer o álcool das bebidas alcoólicas, que daí tem graduações variáveis. Temos a cerveja aí com cerca de 4%, vinhos com 12%, vodka com cerca de 40%. Aí a gente tem bebidas com grau variado de álcool, ok? Mas também, então, é uma função que está presente no nosso dia a dia o tempo todo. Vamos entender como que funciona, então? Perceba o seguinte, quanto maior o tamanho da cadeia carbônica ligada a essa hidroxila, maior é a massa molar. Claro, é uma consequência direta. No entanto, também vai ser uma consequência direta o aumento da temperatura de ebulição. Perceba que o metanol ele tem uma temperatura de ebulição muito inferior ao butanol, né? Isso é uma consequência. Então, quanto maior o tamanho da cadeia, maior vai ser a temperatura de ebulição. E os álcoois, eles são solúveis em água, que é um solvente polar, mas ele também tem uma certa solubilidade em solventes apolares. Por quê? Porque os álcoois, por conta da hidroxila, têm uma extremidade fortemente polar. Mas, por conta de ter uma cadeia carbônica, eles também têm uma extremidade apolar, ou seja, são solúveis tanto em solventes polares quanto apolares, tá? Eles fazem, inclusive, aí, ligações de hidrogênio com a água, o que explica a sua forte interação com a água. Ok? Nomenclatura dos álcoois. Sempre vai ser, né, nomenclatura como se fosse hidrocarbonetos, qualquer função orgânica. É um prefixo, intermediário e sufixo, certo? Então, perceba o seguinte, eu tenho uma cadeia carbônica com 4 carbonos, aí já começa com but, né? Se fosse hidrocarboneto, era butano. Mas eu estou falando que é um álcool, ou seja, no carbono 2 tem uma hidroxila ligada. E eu preciso dizer onde está essa hidroxila, né? Eu preciso identificar. Então, no carbono 2, eu tenho um ol, que é um álcool. Ol é a terminação dos álcoois, beleza? Perceba aqui, então, nessa segunda estrutura, são 5 carbonos, sendo que no carbono 3 eu tenho aí uma dupla ligação, beleza? E aqui no carbono 1 eu tenho uma hidroxila, ou seja, essa hidroxila traz um caráter fortemente polar e a nomenclatura fica pente 3 em 1-ol. Fica assim esquisitinho mesmo, tá? Com esses números no meio da palavra. É assim a nomenclatura oficial hoje. Aqui nós temos uma cadeia cíclica, os álcoois podem conter em cadeias cíclicas também.
eu tenho aqui uma ramificação e uma hidroxila, tá? Nesses casos, gente, lembrem-se que o carbono 1 vai ser o carbono mais próximo da nossa função orgânica, se não o da função orgânica, beleza? Então, por isso que aqui o metil não recebeu o carbono 1, certo? Vamos adiante, vamos falar sobre os fenóis. Os fenóis não são álcoois, tá? É uma função à parte dos álcoois. Qual que é a característica? Uma hidroxila em um benzeno. Isto é um fenol. E ele foi muito utilizado como antisséptico de materiais cirúrgicos. Era corrosivo, ou melhor, é corrosivo e tóxico, por isso que não se utiliza mais, certo? E eles estão presentes também em estruturas muito comuns do nosso dia a dia. Quantas vezes você não ouviu falar sobre o bisfenol A? São aqueles plásticos que você não pode pôr no micro-ondas, não pode aquecer, porque ele vai liberar o bisfenol para o alimento, né? Então, esses caras estão presentes no nosso dia a dia. Assim como o resveratrol, que é composto de fenóis, né? Então, nós temos aqui 2 fenóis, pelo menos, no resveratrol, que a molécula é a substância que compõe aí boa parte dos vinhos, né? É por conta dele que muitos médicos recomendam que se tome uma taça de vinho diariamente, né? Então, o resveratrol faz muito bem para o nosso coração, ok? Nomenclatura do fenol é o hidroxibenzeno, nomenclatura segunda IUPAC, né? Fenol é como se fosse a nomenclatura usual dele. Então, fica aqui 1,2 de hidroxibenzeno. Então, eu tenho a hidroxila e eu trato ela como hidroxila. Fenol é o nome comum, beleza? E lembra-se que quando a gente fala de substituintes do benzeno, nós temos nomenclaturas à parte também. Então, esse aqui pode ser a nomenclatura orto, essa nomenclatura meta e a terceira aqui a nomenclatura para, tá? A gente tem que lembrar dessas nomenclaturas também, beleza? Última função de hoje é o éter. Perceba que é um oxigênio entre carbonos. Então, eu estou falando aqui de cadeias que são heterogêneas, porque eu tenho um heteroátomo, certo? E perceba que eu estou comparando aqui duas estruturas, o metoximetano, que é um éter, com o etanol. Eles são chamados isômeros, tá? Eles têm a mesma fórmula molecular, mas são funções diferentes, né? Pertencem a funções diferentes. Perceba que ele tem a mesma massa molar, por quê? Porque tem a mesma estrutura molecular. No entanto, a temperatura de ebulição deles é um pouco diferente, né? Por quê? Porque eles fazem interações diferentes, interações intermoleculares principalmente diferentes. Beleza? Nomenclatura dos éteres. Eu vou dividir aqui ó, o oxigênio e as duas pontas. Então, esse cara aqui vai ser o metoximetano, na verdade, né? Por quê? Porque ele tem um carbono de cada lado. Já o segundo é o etoxipropano. De um lado ele tem um etano, né? Um etano de um lado e um propano do outro. Então, primeiro eu retiro a terminação ano e coloco o oxi, né? Então, fica etoxipropano. Esse cara aqui é o metoxibenzeno e assim por diante. Beleza? Então, hoje nós falamos de várias funções orgânicas. A primeira delas foram os aletos, que é composto aí de halogênios, né? Eles substituem o hidrogênio. Falamos também de funções oxigenadas. A primeira delas, o álcool, que tem aí por estrutura o OH, é uma hidroxila pendurada em algum carbono. Tem a terminação ol na sua nomenclatura, então etanol, propanol, metanol, né? Falamos também do fenol, que não é álcool, embora se pareça muito com um. É um composto aromático, então derivado do benzeno. Falamos também do éter, né? Que é um oxigênio entre 2 carbonos, então é uma cadeia aí heterogênea. E tem a nomenclatura com um oxi no meio, então metoxi, metano, etoxi, etano e assim por diante. Beleza, pessoal? Desejo a você ótimos estudos, se cuide e até a nossa próxima aula. Um beijo!